Falando agora sobre o MIA e sobre algumas exposições temporárias que lá estiveram nos últimos meses, de acordo com outra informação que nos fizeram chegar, o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes assinalou o Dia Internacional dos Museus a 18 de maio com uma noite de museu aberto em que atuou a banda musical Coyote. Esta sessão de folk, rock e soul teve lugar numa sala onde decorria uma exposição do MIA. Também no dia 14 de junho, a cerimónia oficial do Dia da Cidade e do Concelho, onde tivemos todos presentes, penso eu, teve lugar numa sala do MIA, onde também decorria uma exposição, julgo que o projeto Da Vinci, Simulacro ou Contra a Parede, com curadoria de Hugo Diniz, tendo, ao que julgamos saber, e corrijam-me se esta informação não estiver correta, sido temporariamente retiradas parte das obras expostas. Pergunto ao Sr. Presidente ou ao Sr. Vereador da Cultura se pode confirmar estas duas situações, designadamente se foram comprometidas ou desrespeitadas normas técnicas e boas práticas expositivas. Relativamente às questões do MIA, dizer-lhe que, de facto, não foi essa exposição que refere, essa sala que refere que esteve em causa. O que esteve em causa no dia 18, no dia 14 de junho, foi uma das salas da coleção Figueiredo Ribeiro. Na altura tive a oportunidade de falar com o colecionador para aquela necessidade. Não se justificava estar a interromper uma exposição e voltá-la depois a colocar por uma questão ali de 2 ou 3 horas. Como sabe, nós sem o Cineteatro São Pedro, e depois são as circunstâncias da vida, não é? Nós sem um espaço, no dia 14 de junho, uma semana antes, tínhamos a previsão que íamos ter temperaturas elevadíssimas. Não íamos colocar, não tínhamos, a não ser que fôssemos mais uma vez comprar tendas e gastar imenso dinheiro. Entendemos que o MIA era um espaço também de oportunidade de visitação e digamos, colocámos ali as cadeiras e o púlpito. Foi uma cerimónia entre montar e desmontar, demorou 2 horas, sensivelmente, e foi o tempo em que tivemos que movimentar algumas peças. É verdade que do ponto de vista expositivo, se quiser, e técnico, há aqui uma situação que reconhecemos que não é ideal, mas julgamos nós a favor das funcionalidades e atendendo às dificuldades. E eu na altura falei com o Dr. Figueiredo Ribeiro, expliquei-lhe a situação e mesmo reconhecendo alguma fragilidade que isso possa invocar e colocar, mas pronto, é uma situação, não foram dias de interrupção, foi ali uma questão de 2 horas. Os nossos trabalhadores fizeram um esforço incrível para repor no espaço de 2 horas toda a situação que provocámos, mas foi criar condições para que pudéssemos ter uma cerimónia com a dignidade também que a cidade merece e os seus cidadãos. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Dizer que naturalmente é muito relevante continuar a valorizar as exposições que acontecem nos nossos equipamentos culturais, sejam eles as bibliotecas ou os nossos museus municipais. Ainda agora falámos do Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira e dizer que, à semelhança daquilo que já passou por aqui, por esta Câmara e que decorre da reconversão do quartel Galeria Municipal de Arte para um espaço mais consagrado aos nossos artistas locais, teremos uma inauguração de uma exposição no próximo dia 30. Ainda estamos aqui a afinar a hora, se às 16, se às 18, por força do calor que se prevê, mais uma vez com a curadoria do artista Máximo Expósito, e que também contempla mais 2 artistas abrantinas, a Filipa Batista e a Sara Pinheiro. E, portanto, esta exposição decorrerá, portanto, é um conjunto de 4 exposições, será a segunda com esta curadoria do Máximo Expósito e que decorrerá depois até finais de setembro. E, portanto, fica aqui o convite para que visitem, ou que todos possamos visitar as exposições que acontecem um pouco por toda esta cartografia cultural que hoje temos à disposição em Abrantes. Dizer o seguinte, até também como em jeito de comentário à observação que foi feita pelo Sr. Vereador Vasco Damas, que naturalmente todas as exposições são articuladas e todas as dinâmicas expositivas são articuladas, não só, como disse o Sr. Presidente, também neste caso com o colecionador, com o Dr. Fernando Figueiredo Ribeiro, no que às exposições no MIA dizem respeito, mas os curadores naturalmente estão completamente informados e nós temos uma equipa técnica
creio eu, queremos nós, aliás, altamente habilitada para a montagem, para a organização e concessão de exposições, em que as questões da segurança ficarão sempre salvaguardadas, e uma das questões que estão inerentes às exposições, e isso creio que é evidente pela forma inclusive como elas são organizadas, é a versatilidade das mesmas. Aquilo que aconteceu no dia 14 de junho ou que aconteceu no dia 18 de maio foi naturalmente articulado com os curadores, não colocou em causa, obviamente há sempre algum risco associado, como disse o Sr. Presidente, mas não coloca em causa a integridade das peças, que estão todas devidamente salvaguardadas e asseguradas, e aquilo que, por exemplo, que vai acontecer já no próximo dia, no sábado, associada a esta exposição irá existir portanto, uma oficina com a própria artista em que as peças terão de ser reajustadas para a articulação dessa mesma, para a concretização dessa mesma oficina. Portanto, são coisas que estão plenamente salvaguardadas e devidamente articuladas com curadores e colecionadores. Já agora deixe-me dizer que existe essa dicotomia entre aqueles que acham que os museus têm que ser coisas muito estanques e ninguém pode tocar naquilo, e aqueles como eu, que acham que os museus devem ser dinâmicos, respeitando as regras, devem ser dinâmicos para as pessoas lá irem e visitarem, terem vontade de voltar lá e cada vez visitarem mais. Porque, na verdade, existe, olha, nesta sala houve aqui uma discussão, opiniões diferentes entre aqueles que acham que o museu tem que ser uma coisa muito estanque e aqueles que acham que os museus têm que ser algo dinâmico, tem que ter atratividade. Houve aqui, aliás, a senhora diretora do Museu Nacional de Arqueologia Da arte contemporânea, da arte contemporânea, sim, falava de que estava a incentivar escolas para os meninos lá porem desenhos em folhas A4, mais ou menos isto, para que o museu se enchesse com os pais e os tios e os avós de crianças. As dinâmicas, nós precisamos muito de ter ativos como a dimensão do MIA e os outros espaços que temos, precisamos é ter gente a vivê-lo, a vivenciá-lo, e para isso é preciso criar também rupturas, às vezes naquilo que é mais tradicional, e é preciso olhar em frente. Aliás, como está a acontecer precisamente neste momento no MIA... E deixe-me só dizer, peço desculpa, perdão, não é falta de respeito nem consideração, não é isso. Levar um grupo musical de Abrantes, ainda por cima espetacular, com uma música, com uma sonorização, tenho pena não ter estado, estava positivo, infelizmente, nesse dia, também, lá está, é aquilo que eu digo, por isso sou igualzinho a todas as pessoas, não sinto-me responsabilizado, mas não me sinto muito mais importante. Tenho dito isso muitas vezes, continuo a dizer, ser Presidente de Câmara não é ter a mania que é mais importante que os outros, pelo contrário, é ser exatamente igual aos outros. Também fiquei positivo, não pude lá estar nesse dia, mas ver um concerto musical com jovens talentosos dentro do museu, isso é que devemos tentar fazer mais vezes. E vamos ouvir falar deles outra vez a curto prazo. Mas dizer que exatamente é isso que se pretende com estes espaços, que sejam espaços versáteis, dinâmicos, que não coloquem em causa naturalmente a integridade das coleções, mas é para isso também que as equipas estão preparadas com técnicos qualificados e devidamente habilitados para isso mesmo.